Páscoa, né? E nesta Santa Missa de hoje, o foco principal nós vamos rezar por todas as mães. E também por Manuela Serradilha Alves, Lourdes Deuce, Zulmira Serradilha Pereira, Maria do Carmo, por todas as mães das famílias, Quintiliano Alves. Vamos rezar por todas as mães vivas, né, para que Deus continue abençoando elas com muita saúde, muita paz nas suas famílias, por todas as mães também que estão doentes nos lares e nos hospitais, e por todas as mães falecidas. E também vamos rezar pela alma da dona Rosa Maria Soares, pela saúde da dona Maria de Lourdes de Oliveira, pela alma do seu filho Paulo de Oliveira. Vamos rezar por Maria Aparecida Soares da Cruz, por todas as mulheres da família Soares da Cruz, os falecidos, por Maria Vicência Pessim e Bezerra do Nascimento. E também por todas as nossas intenções que nós trazemos do coração, mas não foram citadas aqui. Vamos todos ficar de pé, nós vamos iniciar a Santa Missa. O Senhor deu o seu corpo, aleluia. Palavra do Senhor. Ó Dona Esther, nosso sinal. E a Esther, eles vão ser batizados de hoje aqui na nossa paróquia. Com muita alegria, vamos apresentar a verdade e a cruz. Por isso, hoje é claro, o coração da gente está voltado para as nossas mães, sobretudo aquelas que já são falecidas, e que a gente ela continua sendo a mãe da gente, né? Você sabe que não é porque morre que deixa de ser mãe, deixa de ser pai. Então, nosso coração está voltado para elas, as que estão conosco ainda e que deram uma contribuição tão grande para nós, na nossa vida. A maternidade é algo sagrado. A maternidade é realmente, não importa como aconteça, mas a maternidade é algo realmente uma coisa de Deus mesmo. E graças a Deus a gente nasceu, né? Ah, nascer é muito complicado. Morrer também é complicado. A gente acha que morrer é fácil. Eles já falam, para morrer basta estar vivo. Não é verdade. Morrer é muito complicado também. São dois extremos da nossa vida, todos nós teremos que vivenciar e que a gente tem que estar compreendendo essa ação meio misteriosa de Deus, meio secreta assim, né, de Deus. O nascimento de uma criança, como a morte também, ela é algo impactante na vida da gente. Sobretudo para uma mãe, um pai,
Um pai que eu digo responsável, etc. É uma coisa que impacta a vida, né? E transforma a vida da gente. A gente tem que aprender a viver. Então, não é à toa que hoje, no Dia das Mães, cada país tem seu dia, né? Cada país marca uma data diferente em homenagem às mães. E nunca podemos esquecer também da Mãe de Jesus. Essa experiência sagrada, divina que ela teve, de trazer Deus ao mundo, cuidar, zelar. O São José, então, é um espetáculo. A gente fala muito da Nossa Senhora, mas o São José é um espetáculo também, né? É um homem que defende, protege. Diferente desses homens de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. No início dessa celebração da Eucaristia, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação com Deus e com os irmãos. Sempre precisamos fortalecer a nossa fé para testemunhar Jesus neste mundo, para seguir Jesus com fidelidade e para perceber a presença do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, a graça de viver com dignidade esses dias de alegria, tempo da Páscoa, em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito, para estar sempre com vocês. O Paráclito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, e o mundo também não conhece o Espírito Santo. Mas vocês conhecem, porque ele habita com vocês e está em vocês. Jesus continuou: eu não vou deixar vocês órfãos. Voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não mais viverá, mas vocês vão viver, porque eu vivo e vocês viverão. Nesse dia, vocês vão reconhecer que eu estou no Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e realiza, pratica os meus mandamentos, esse é aquele que de verdade me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu vou amá-lo e vou me manifestar a ele.
Palavra da salvação. Vou sentar um minutinho nesse dia tão importante, Dia das Mães. Nós, com o coração voltado para elas, nós também agradecemos a Deus pelo batismo do Lorenzo e da Esther, e recebe esse sacramento, inicia a fé cristã e católica. O Evangelho é a continuação do domingo passado. Jesus, na Quinta-feira Santa, a Páscoa faz a gente voltar para a Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa, Jesus institui a Eucaristia, ordena que sejamos lavadores de pés, lava-pés, que a gente pratique a fé verdadeiramente nesse mundo, mas depois de todo aquele tumulto, que foi um tumulto danado, né? Jesus fala da traição, Jesus fala da negação, tanta coisa, que deixa todo mundo meio azucrinado em si mesmo. E no final, então, Jesus resolve transmitir umas palavras que ele acha que é de conforto, mas que aflora sempre mais esse sentimento que os apóstolos tiveram de perda, né? E que vai provocar depois, e que vai ter seus desdobramentos. A ressurreição de Jesus realmente trouxe uma reviravolta total nos apóstolos e nos seus discípulos, porque eles ganharam um horizonte novo, com um olhar novo, e assim eles conseguem enxergar de uma forma totalmente nova a realidade humana. A do passado consegue olhar para trás olhando com a luz da ressurreição. Consegue viver o presente olhando a luz através da ressurreição. E consegue ver o futuro também com a luz da ressurreição. A Páscoa, a passagem da vitória da morte para a vida eterna no Antigo Testamento. A passagem da escravidão para a liberdade, a escravidão no Egito para Canaã, chamada Terra Prometida, que nada mais é do que o lugar onde Deus mora. Terra Prometida é isso. Não é uma região, não é uma região da geografia. Por isso que Jesus, no domingo passado, quando ele fala de Terra Prometida, ele fala: na casa do meu pai tem muitas moradas. Morada aí é justamente isso. Sair da escravidão e ir morar onde Deus mora. Que é óbvio, a escravidão, a situação de escravidão, o Egito, etc., não é a casa de Deus, né? É óbvio. É a casa de sofrimento, de escravidão, de barbaridade, né? Então, o povo sai daquela casa horrorosa, a casa do faraó, e caminha para a terra prometida, né? E nada mais do que a casa, né? Por isso que Jesus fala da casa. Mas a palavra casa, morar, no Evangelho de João, ele tem um significado muito peculiar, porque você estar na casa de Deus, com Deus, é você permanecer com Deus. Então, a palavra permanecer em João aparece 40 vezes. Pra vocês terem uma ideia. Esse homem repete essa palavra, cada vez que ele resolveu escrever alguma coisa, ele resolveu botar essa palavra. Tem versículo que ele repete 7 vezes a mesma coisa. Permanecer, 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 permanecer. E a palavra casa, morada, no Evangelho de João, vem dessa raiz do grego, né? Então, você estar na casa de Deus é você permanecer com Deus, né? É muito bonito. Então, a Páscoa, ela traz essa visão de fé nova.
A ressurreição de Jesus, ela é a coluna estruturante, é a coluna que fundamenta, que alicerça, é a pedra fundamental da fé. E a ressurreição é o ponto de partida da fé cristã e católica. Não se pode negar a força da ressurreição. A ressurreição foi um fato, né? Nós sabemos. Mas negar a força da ressurreição emporcalha a fé. Negar a força que é a ressurreição. Você pode não acreditar na ressurreição. Problema seu. Quem vai para o inferno é você mesmo. Não é? Mas você negar a força da vida, a força da ressurreição de Jesus, você está emporcalhando a fé. Quando a fé fica emporcalhada, a fé deixa de ser fé. Ela passa a ser uma ferramenta de manipulação. Manipulação à consciência, lógico, de nós que somos membros da igreja e também daqueles que não são da igreja. Porque o evangelho vai além de nós, né? Então a ressurreição é fundamental. Você não pode jamais emporcalhar, transformar a fé numa imundície, né? Nunca. Eu estou falando, vocês podem acreditar em Nossa Senhora, podem acreditar em santo, podem acreditar na ressurreição, podem acreditar no que você quiser, mas você não pode negar a força que isso tem, né? E que foi experimentado pelos apóstolos e que trouxe essa vida nova para eles. A ressurreição de Jesus, ela reabilitou o mundo. O mundo é amado por Deus, né? Deus nos deu o mundo para que a gente cuidasse dele. A ressurreição é o ponto de partida. Vou fazer trocadilho para atrapalhar vocês. A ressurreição é o ponto de partida para o que a Bíblia chama de fim do mundo. É uma palavra, uma expressão fim do mundo, que não tem nada a ver com o mundo dado por Deus. O fim do mundo é um momento espiritual de maturidade, de fé, em que você enxerga a presença de Deus na vida, no seu dia a dia, na realidade humana. E o mundo está cheio de exemplos assim, hein? Porque mesmo na Bíblia você vê o fim do mundo, né? Quando você lê a Bíblia, você vê em vários momentos assim, você tem ali destacado o chamado fim do mundo. Os hebreus, quando fugiram do Egito, foram perseguidos. Militares, aquelas coisas, né? Soldados, os caras tinham inventado a biga, tinham inventado a lança, aquelas coisas todas. Era um exército fabuloso, não tinha como eles escapar. E aí vai vivendo situações em que chega uma hora que não tem para onde fugir. Tem um mar na frente, os caras estão aqui, vão morrer todo mundo. E o que acontece? O mar abaixa. É a surpresa. O fim do mundo é, de algum jeito, surpreendente. Você pensa que não tem saída. Você acha que não tem jeito. Deus faz assim, ó, pá! E você encontra a saída. E você encontra. Para os apóstolos, é o fim do mundo. Como eles vão fazer? Se ele morre, como é que eles vão fazer? Ele está dizendo que vai morrer. Se eu vivo falando que vai morrer, o que vai ser da gente? É isso que eles pensam assim. Mas a ressurreição também foi falado por Jesus, age. Então, com a ressurreição,
a promessa da formação da igreja lá atrás, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, que é o desejo de Jesus, né? De que seja constituída uma comunidade, seja constituída a igreja. Isso vai se realizando, vai se concretizando. A filosofia do século XIX, século XVIII, tudo. O Thomas More, né, que foi um grande filósofo inglês, ele inventou essa palavra, utopia. Ele inventou essa palavra. Utopia, o que é utopia? Utopia é algo assim que você deseja, mas não existe. Você deseja, mas não existe ainda. A ressurreição transformou utopia em topia, sem o U. Porque utopia em grego é isso. Você é o ideal. Eu quero isso, Brasil assim, mundo assim, uma vida assim. Mas aquilo que é utopia tem que se tornar topia. Tem que ter um espaço, tem que ser realidade na vida. E para ser realidade na vida, você tem que agir. Não tem outro jeito. Se você ficar sentado esperando, pega uma cadeira confortável, viu? Porque não vai acontecer nada. Mas se houver isso, você transformar a utopia em utopia, né? Você modifica a sua visão de mundo. A ressurreição, então, deixa assim, de ser algo idealizado, né? O Thomas More falava do ideal, né? O mesmo marxismo, né? O Engels e do Marx, lá dos alemães, eles falam dessa utopia. A utopia é que ninguém seja explorado. A utopia é que todo mundo ganhe bem. A utopia é que todo mundo tenha casa. É a visão do paraíso, né? Da filosofia. Falando da Bíblia, falando da filosofia. É uma utopia que a gente tem que transformar em topia. Utopia, tira o U, fica topia. Que do grego significa isso, né? Ocupa um espaço, é algo que ocupa um espaço. É certo, então, que a ressurreição de Jesus, que inaugura o tempo da Páscoa, que é o tempo da eternidade, né? Traz essa relevância científica nova. Um ser humano novo. É um ser humano que, na visão bíblica e também na visão cristã, ele sempre viveu dramas e situações. Quando você estava na caverna, como é que você sai da caverna? Quem enfrenta aquele mundo, aquela floresta, aqueles bichos que não pode sentir seu cheiro, que vai lá e engole você? E o medo? Mas o ser humano, ele sai da caverna. O Saramago tem um livro muito bonito, José Saramago. O Saramago era ateu, mas é um homem maravilhoso, um homem que tem um respeito pela fé, pela igreja, tudo. Ele fala da caverna. Tem um livro dele chamado A Caverna. Caverna, nos tempos de hoje, ele fala, é o shopping center. Você já reparou do shopping center? Você entra no shopping center, parece que você está no outro mundo. Você já reparou que no shopping center não tem janela? Às vezes tem um telhado lá, mas não tem janela. É uma caverna, né? Você vive ali aquele momento que para você é totalmente diferente da hora que você bota o pé para fora, né? Então, o ser humano, ele, na visão cristã, da doutrina da igreja, ele de alguma forma,
ele possui uma força de fé que o fez avançar, sair da caverna, se comunicar, desenhar aquelas coisas nas paredes, nas cavernas, aquelas coisas, aprender a se comunicar, entender o mundo. Aquele dinossauro é muito grande para nós. Vamos pegar um menor, ou vamos nos juntar. Ele foi criando essa noção de comunidade. Ele aprendeu que se eu for sozinho lá na floresta enfrentar aquele dinossauro, eu estou lascado. Agora, se eu for com 50 homens junto, aí existe uma possibilidade de você, né, sobreviver. Então, a ressurreição de Jesus traz essa importância para o ser humano e para a humanidade. É uma antropologia nova, né? Mas ainda dentro desse contexto da Quinta-feira Santa, com a instituição da Eucaristia, com a missão dada por Jesus de lavar os pés, né? Primeira coisa, né, nossa, a missão da igreja é estar disposto a fazer o bem para o outro. Jesus continua falando na sua despedida, onde destaca então a sua vontade unida à vontade do Pai. E tenta afastar de nós o medo. Não ter medo, não ter decepção. A gente tem muita decepção. Tem decepção com a família, tem decepção com a mulher, tem decepção com o homem, tem decepção com o governo, tem decepção com a igreja. O Atos dos Apóstolos mostra essa decepção que alguns apóstolos sentiram. O Tomé, por exemplo, no domingo de Páscoa da ressurreição, ele não está presente. Por que ele não está presente? Ele se mandou, foi embora. Por que ele foi embora? Porque ele ficou tão decepcionado, o grupo, com a comunidade. Aconteceu tudo aquilo com ele e vocês não fizeram nada. Ninguém moveu uma palha. Ninguém. Os Emaús, os discípulos de Emaús, eles também estão decepcionados. Ninguém moveu uma palha para salvar Jesus, livrar Jesus de tudo aquilo. Tá? O único que ficou com ele foi a mãe e um bando de mulheres, um grupo de mulheres, ficaram ali com ele, os mais corajosos. O resto, todo mundo não moveu. Os homens não moveram uma palha para salvar Jesus. Olha, veja a importância da mulher, né? Na vida, na formação da igreja. São as valentonas mesmo, são elas que enfrentam de verdade, né? Então Jesus tenta dizer assim, olha, não fiquem decepcionados, não tenham medo. E a despedida que eu estou fazendo é de verdade mesmo, não é uma conversinha. Disse Jesus aos seus discípulos, se vocês me amam, observem meus mandamentos. Rogarei ao Pai e Ele dará a vocês outro paráclito. É preciso permanecer unido a Jesus, Cristo crucificado e ressuscitado. Permanecer é a palavra de ordem do Evangelho de São João. Mas Jesus fala de paráclito. Darei para vocês outro paráclito. O paráclito não é uma palavra religiosa. Não é da Bíblia. A palavra paráclito, usada por Jesus, é do direito, é da ciência jurídica, é do mundo do direito. O que é o paráclito do Império Romano? Porque o Império Romano é que inventou o julgamento, né? Você cometia um crime, não era assim, eu vou me vingar, eu faço o que eu quero. O Império Romano proibiu essa ação, né? E inventou o julgamento. Um tribunal, tem um juiz, tem testemunha, tem defesa, tem acusação. O Império Romano que inventou isso. A palavra paráclito vem daí, do mundo jurídico. Quem é o paráclito? É o defensor público. Você comete um erro, você tem que ser defendido. Não adianta só te acusar, apontar o dedo para você. E o juiz falar assim, ó, está condenado.
50 anos de cadeia. Você tem que ser defendido. Se não houver sua defesa, o julgamento não vale. Isso é do Império Romano, que está enraizado na nossa cultura, né, também, na cultura do direito. Quem estuda direito sabe muito bem, né? Está enraizado. Né? Então, o Paráclitos é aquele que nos defende no mundo jurídico. Mas Jesus faz uma comparação com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Paráclito. Ele é o nosso assistente. É aquele que nos ajuda, que nos defende. Então, João traz esse aspecto interessante do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa separada de Jesus. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O rosto do Espírito Santo é Jesus. Na história da igreja, na tradição da igreja, ele virou pomba, ele virou a mão, né? Atos dos Apóstolos fala, quando você estende a mão e dá a bênção, você está transmitindo o Espírito Santo. Virou fogo, né? Foi virando coisas. Mas o rosto do Espírito Santo é o rosto de Jesus. Né? O rosto do Pai é o rosto de Jesus. Por isso que a Trindade, ela está sempre sendo aquela que age em comunhão. A comunidade age em comunhão. Esse aspecto que Jesus traz da ação do Espírito Santo na nossa vida, porque ele traz a plenitude das coisas, a plenitude da fé, a plenitude da nossa pertença à igreja. Todo mundo fala que tem fé. Mas e daí? Até um papagaio diz que tem fé. Você pergunta ao papagaio, você tem fé? Ele fala, oro tem, oro tem. Então, mas qual que é a diferença? Né? Então, você está cuidando da sua fé? A sua catequese está desatualizada? Se atualiza? Você está indo na missa todo domingo? Você tem que cuidar da sua fé. Você está pensando que você quer que o padre cuide da sua fé? O padre não vai cuidar da sua fé. O cuidado da fé é pessoal. E a igreja, então, nem se fala. Né? Nem se fala. Você é batizado, pertence à igreja, pertence a uma comunidade. Porque a sua pertença é onde você foi batizado. Né? Eu fui batizado no Paraná, na minha cidade, lá que eu nasci. Né? Eu, quando penso no meu batismo, engraçado que eu penso naquela paróquia. Né? Eu posso andar pelo mundo inteiro, para lá e para cá. O Papa foi batizado na cidade de Chicago, lá né, nos Estados Unidos. A paróquia dele não é o Vaticano. A paróquia dele é aquela paróquiazinha lá que ele foi batizado. Ele, quando fala do batismo, com certeza ele lembra daquela realidade. Então, a nossa pertença à igreja é muito importante. Você tem que cuidar pessoalmente da fé, zelar pela sua fé, portanto, tomar cuidado. O que você escuta? Hoje tem rede social, é tanta porcaria que fala, tanta brinqueira que fala, né? Você tem que tomar cuidado, você tem que peneirar as coisas. Se você não peneirar, a sua fé vira sei lá, como é que chamava aquela sopa que antigamente se colocava tudo? Minestrone, né? Em italiano, a sopa que se colocava tudo. Vira minestrone. E a sua pertence à igreja. Que você tem. Aí o esforço é seu. Deus gosta do esforço que a gente faz, né? Na vida. O Espírito Santo, portanto, ensina Jesus hoje, ele dá continuidade e a unidade na ação de Deus e do Filho, do Pai e do Filho. O Espírito Santo, a planificação do Espírito Santo é uma certeza. E por acaso hoje a gente vai celebrar o batismo das crianças aí,
é a certeza de que nós fomos escolhidos por Deus para ter fé. Essas crianças vêm ao mundo pela graça de Deus, pela força de Deus. E Deus escolheu elas para ter fé. Deus escolheu elas para vir ao mundo. Hoje eu vejo as crianças todas se cuidando, e eu fico pensando no meu, quando eu nasci, eu não sei como é que eu sobrevivi. Porque nasci numa casa de tábua, aqui no Paraná, tudo assim, né? Eles gostam de fazer tábua, né? Eu nasci numa casa de tábua, não tinha médico, não tinha enfermeiro, era uma parteira, uma senhora pretinha lá, que tinha no bairro, que fazia os partos. Meu pai não estava em casa, era dia de carnaval, meu pai estava no boteco jogando dominó, com os colegas, minha mãe ficou puta da vida, até hoje ela xinga ele, né? Embora ele tenha morrido, né? Então, a gente fica pensando, nossa, a gente nasce numa situação, era para você ter morrido, né? Mas você está aí. Então, essa ação de Deus, ela acontece na nossa vida. Agradecer a Deus pela vida. E agradecer a Deus porque Ele escolheu a gente para ter fé. O pai e a mãe. O pai e a mãe pouco importa, pouco interfere no seu nascimento, né? Para pensar. Pouco importa. O pai pensa, é eu. A mãe pensa, é eu. Não. Isso não é Deus fazer aquelas coisas ali acontecer. Não acontece nada. Então, nós somos escolhidos por Deus para ter fé, cultivar a fé na nossa vida. A fé é um grande presente que Deus nos dá. A plenificação, portanto, significa aquilo que Jesus diz lá. Vocês não estão sozinhos. Não pensem assim. Não deixarei vocês órfãos. O Espírito Santo vai estar sempre com vocês, o tal do Paráclito. Vai estar sempre com vocês. Ele vai estar do lado de vocês, vai ajudar vocês a se defender do mal no mundo. E Jesus faz uma revelação importante. O mal, ele não conhece o Espírito Santo. Claro, se o mal conhece o Espírito Santo, ele não é mal, né? O mal não conhece o Espírito Santo. O mal não vê o Espírito Santo. Mas quem pratica a fé cristã e é cristão, vê o Espírito Santo e consegue ver a ação do Espírito Santo. O mal é o mal. Chame ele do que você quiser, de capeta, de satanás, de, sei lá, cada religião tem os nomes, né? Que eles dão para o mal. Cada cultura tem um nome, né? Mas o mal é o mal. O mal é aquele que tenta colocar no seu coração aquilo que te destrói. O mal é aquele que tenta colocar no seu coração o ódio, a vingança, os 7 pecados capitais, vamos dizer assim, porque são destrutivos. São coisas que destroem o ser humano. Ele se esforça muito para isso. Mas por que ele faz isso? Porque ele não vê o Espírito Santo, ele não vê, não conhece o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala da defesa, o Paráclito. O Espírito Santo tem que defender a gente, ele defende a gente do mal. O Espírito Santo é sempre leal, hein? Dá boa visão. Ele não arreda o pé. O Espírito Santo é sempre leal, ele é sempre autêntico, ele é sempre verdadeiro. Então, cuidado. Não fica brincando com o Espírito Santo. Não brinca com ele. Porque se você fizer qualquer coisa de desvio de conduta da sua fé na sua vida, o Espírito Santo não vai deixar barato, não. Ele não vai deixar barato. Porque você está desobedecendo, agindo na desobediência a Deus. Então você vai ser punido. Você vai ser castigado. Castigado nesse sentido, né? Você vai ter que receber a correção na sua vida.
Não brinque com o Espírito Santo. Ele não brinca em serviço, ele, né? E você tem que tomar muito cuidado com isso. Agir sempre corretamente. Se você insistir no erro, você vai cair. Uma hora ou outra, haverá sua queda. Não se brinca com a fé. Fé não é brincadeira. E o mesmo princípio vale para a igreja também, vale para a sua permanência. Você não é católico? Sou. Você não vai na missa, rapaz? Que diabo de católico você é? Então larga. Deixa de ser católico, vai viver qualquer coisa. Não é verdade? Você está brincando. Está com brincadeira. Ah, padre, mas eu rezo em casa. Bela aroba, hein? Rezar em casa não é mérito, não. É obrigação sua. Já é obrigação sua. Já é dever seu. Um pai e a mãe rezar com a criança, ler a Bíblia junto, conversar, etc. Isso já é dever. Isso não te coloca melhor. Tão melhor que a ponto de você possa dizer, eu dispenso a missa. Né? Cuidado, para de brincar com coisa séria. Então o evangelho desse domingo dá essa certeza, é o mais bonito do evangelho. Para pensar bem. É o mais bonito do evangelho. Jesus nos dá essa certeza. A vontade de Deus, do Pai, é a mesma vontade dele. Ele quer se dar bem. Mas ele quer que todo mundo aí, o grupo dele, se dê bem. Onde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Eu vou primeiro preparar o lugar para vocês. Olha, ele quer o bem. Porque Deus quer o nosso bem. Esse é o mais bonito do Evangelho. Eu vivo e vocês viverão, diz ele. O São Judas Tadeu, aquele santo lá, tem aquele machadão na mão, assim, que era apóstolo de Jesus, o São Judas Tadeu, é irmão de Tiago. Não é o Judas Iscariote, o Judas Iscariote é outro, né? O irmão de Tiago. Ele uma hora, ouvindo essa conversaiada toda de Jesus, assim, ele falou, por que você fica falando essas coisas para nós? Fala logo diretamente com o mundo inteiro, né? O Judas Tadeu não tinha entendido ainda, ele vai entender depois. Ele não tinha entendido ainda essa complexidade, né? É complexo. Parece a gente. E a gente tem que ter esse trabalhando todo. Por que Deus mesmo não faz? Ele mesmo faz, ué. Por que nós temos que ficar se metendo, né? O Judas Tadeu pergunta isso para Jesus. E Jesus mostra que todos devem ver Jesus. Quem tem fé e quem não tem fé. Todos têm que ver Jesus. Mas como é que você vai ver Jesus? Então Jesus responde, o mundo vai viver através de vocês. Por isso não se brinca. Através de vocês. Através da ação de vocês. Praticando o meu mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você se ama, tem que amar o outro. É o que Paulo, quando fala de uma mulher e do homem. O homem que judia da sua mulher não se ama. Não tem amor nele. Ele não se ama. Então, como ele odeia ele mesmo, ele expressa o ódio, a agressão. É triste, né? As pessoas são vítimas delas próprias, né? Do desequilíbrio, da perturbação psiquiátrica que elas têm. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos então agora aqui receber. Não, hoje não veio um bendito de um moleque para ajudar a agendar a missa. É impressionante. Quando precisa, eles não estão. Já está tudo em casa, né?
Abre na camiseta, tem que abrir a camiseta. Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco ela vai. Aquele ali fica mais adiantado. Quer que eu vá lá primeiro? Melhor. Eu não sei por que vocês fazem isso. Tá tirando isso da cabeça. Não sei o que vocês tiram. Vocês botam esse monte de coisa na criança, né? Vai pagar um vizinho. Eu sei que vocês querem ver bonito e tudo, mas não exagera. Ai, meu Deus do céu, passou. Cristo Salvador nos dê sua força, que ela penetre na sua vida, como esse óleo no teu peito. Viu, bonito, né? Seja forte. Epa! Seja forte, hein, rapaz? Cristo Salvador vos dê sua força, que ela penetre na sua vida, como esse óleo do teu peito. Amém. O que foi? Tá coçando o nariz? Pode vontade de espirrar? Tá? Inovação. Vamos fazer. Vamos fazer agora as promessas, né? Quem vai, padrinho, madrinha, pai, o pessoal da família todo, vocês têm que renovar as promessas do batismo, né? Essa folhinha está com vocês aí? Vocês têm esse papel aqui? Já vou adiantando para todo mundo aqui que essa primeira parte é fácil. A parte mais difícil é a outra parte, né? A primeira parte é fácil. Não ao mal, detesto o diabo, não gosto, tá ótimo. Todo mundo fala, né? Parece fácil. A outra parte é a parte mais séria, né? Vamos dizer assim. Meus irmãos e minhas irmãs, olha lá. Desafiados todos os dias pelas forças do mal, vocês todos querem realmente dizer não ao demônio e às suas armadilhas? Quer ou não quer? Opa! Conscientes do egoísmo que está dentro de cada um de nós, que gera tanta forma de violência, vocês querem abandonar tudo aquilo que nos impede de viver como irmãos? Olha, tentados de tantas maneiras pelas ilusões do mundo, é verdade. Vocês querem deixar de lado tudo aquilo que nos desvia do caminho de Jesus Cristo? Vocês prometem diante de Deus e de seu Filho Jesus Cristo a permanecer mais presentes na igreja, na comunidade cristã da qual vocês fazem parte, e nunca mais abandonar a Igreja Católica e Apostólica Romana? Olha, agora é a parte difícil, hein? Por isso que vocês fazem isso aqui, ou ele vai viver, vai passar por um monte de coisa. E ele vai ter que aprender isso aqui, a fé. E vai aprender da onde? Da mágica, do Harry Potter? Não vai ter para Harry Potter. Vai aprender você, na convivência com vocês, os tios, primos, assim por diante. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês creem em Deus Pai, que criou o céu e a terra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e nos entregou o mundo para que cuidemos dele e vivamos em paz? Creio. Olha. Vocês creem em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez homem, se fez nosso irmão, deu a sua vida por nós, ressuscitou, está junto do Pai? Creio. Vocês creem mesmo de verdade no Espírito Santo, o Paráclito, que nos reúne na igreja, na comunidade, nos comunica o perdão dos pecados e nos garante a ressurreição da carne, do corpo e da vida eterna? Deus, fonte de amor verdadeiro, Deus da vida, que nos enriqueceu nosso coração, sobretudo o coração do Lorenzo e da Esther, que está ali dormindo, né? Com esse amor incomparável, perceptível, abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja agora toda professa a fé
Viu? Como é que chama assim? De bruço, né? Que fala. Isso. Segura assim, isso. Só põe um pouquinho aqui para não te. Isso. Ô, seu Lourenço. Olha lá, hein? Aqui, ó. Lourenço. Eu te batizo, Lourenço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta ele. Pode levantar para molhar mesmo. Não inventaram o batismo a seco ainda. Lourenço. Opa, levanta ele. Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso te libertou do pecado original, a desobediência, e te fez renascer pela água e pelo Espírito Santo. Você agora faz parte do povo de Deus. Siga os passos de Jesus e permaneça no caminho dele para sempre. Amém. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que você possa logo ouvir e entender a sua palavra e anunciá-lo para louvor e glória de Deus, nosso Pai. Amém. Ele só tem que ver a vela, viu? Cuidado que ele pode se machucar. Ô, seu aqui, ó. Olha bem. Ele vai ver. Olha lá, viu? Agora sim, hein? Vamos dizer todo mundo junto. Lourenço, receba a luz de Cristo. Todo mundo, vamos lá. Lourenço, receba a luz de Cristo. Amém. Aí, deixa ele pegar, só ficar. Ele vai se machucar. Aqui, ó. Aqui, ó. Um objeto de fé, de piedade. Você aprender a rezar. Alguém vai ensinar você. Tá bom? Por que ele fica com a mão assim? Parece que tá dirigindo uma moto. Tá dirigindo moto? Tá dando tchau. Tchau. É seu. Aqui, ó. Tá bom? Depois alguém vai ensinar você a rezar. É fácil, não é complicado não. Eles já sabem rezar, sabe, né? Você sabe nada, a cara dele fingindo mentir. Você não tem vergonha de mentir pra mim? Sabe rezar o texto? Tem que aprender a rezar, rapaz. Ele?
Não, eu sei. Ele tá com essa conversa fiada pra cima de mim. Tá na cara que você não sabe rezar. Tem que aprender. É feio não saber rezar, rapaz. Você sabia disso? Então fica sabendo. É feio. Um baita homem dele. Vai rezar. Não é? Então, cadê a Esther? Agora fica pertinho que a Esther vai ser batizada também no futuro. Você vai comentar com ela. Que dia foi aquele que nós vivemos, hein? Você vai comentar com ela. Que dia aqui? Vem aqui para ele aparecer. Pode apagar você também. Vem aqui, traga ele aqui pertinho. Quando você crescer, você vai comentar com ela. Que dia foi aquele, hein? Pelo amor de Deus. Aquele frio, dia das mães. O padre jogando água em cima de nós. Meu Deus do céu. Cadê a Esther? Vem cá, Esther. Isso. Opa! Epa! Cuidado aí que ele se machuca. E machuca vocês, hein? Nós São João uma vez, não sei se você lembra disso, batizado. Foram fazer graça com a vela, deram pra uma criança lá, ela tacou fogo no cabelo do madrinha. Puf, botou a vela de baixo. Foi um banzé. Hã? Mas foi um banzé aquilo. Nunca vi só aconteceu na minha vida isso. Mas porque às vezes o pai, a mãe, não sei quem, quer fazer gracinha, né? E não sabe o poder que esses caras têm de pegar uma vela dessa e pá! Esther! Eu te batizo, Esther. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode levantar ela que tem jeito. Tem molhado, não tem jeito, pode. Depois vocês trocam a roupa, se for o caso. Vocês mão de roupa, não sei. Não existe uma roupa mais descartável, assim? Você vai, quanto mais fala de batizado, mais coisa tem. Incrível! Tem menino, tem gente que tem gravata. Bota gravata no menino, você acha? Ó, aqui, Isidora Esther, vem cá. Ela tá de olho aqui. Aqui, ó. Esther, o Espírito Santo te consagre com esse óleo para que você seja membro da igreja. Ele te fez de novo, né? Libertado do pecado original de desobediência. Você agora faz parte do povo de Deus. Permaneça na igreja e na fé em Jesus Cristo da sua vida e da sua caminhada, tá bom? Bem, olha ali, ela tá babando. Olha lá. Vai babar na minha mão agora que eu vou fazer isso, né? O Senhor Jesus fez os surdos ouvir e os mudos falar. Te conceda que você possa logo ouvir e entender a sua palavra e agradecer e louvar a Deus proclamando a lei dele. Amém. Aqui, ó, ele ganhou e você ganhou também, tá? Desde pequenininho alguém vai ensinar, acho, né? Até eu sou bobo, a gente acredita nessas coisas, né? Alguém vai ensinar para você a rezar, viu? Guarda, viu? Você também, é para guardar a Bíblia, não vai quebrar, não. Tá bom? Aí, ó. Oi, oi. E agora aqui, olha, agora aqui, hein? Aqui, ó, olha aqui. Tá vendo? Tô vendo. Esther, receba a luz de Cristo, todos. Esther, receba a luz de Cristo. Isso, parabéns, Ana Esther. Ei! Você não vai dar nem parabéns para ela? Parabéns, Esther. Você não falou para ela parabéns, Esther? E ele lá também. O Lourenço já falou parabéns para ele? Já falou parabéns? Depois vocês falam, tá bom? Deus te ajude, abençoe a caminhada dessas crianças. Oh, meu Deus do céu. E daqui a 10 anos, sabe que eu vou estar vivo para receber a comunhão de vocês? Não sei. Eu acho que não, né?
dos seus filhos, isso, Jesus, por vós seja nosso sacrifício tão oferecido de terra do Senhor nosso Deus. Certos e verificados nos pecados. Amém. Ai, vamos lá. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, para a glória do seu nome. Deus, Pai de misericórdia, que destes a teus filhos a graça de reconhecerem e os amais, enviai-nos do céu o teu Espírito Santo, para ser o nosso guia na vida e o nosso sempre eterno defensor. Também, Senhor, subam à tua presença as nossas preces, as orações, o que nós temos no coração e também as ofertas que nós te damos, de modo que sejamos sempre purificados pela tua graça e possamos participar com dignidade dos sacramentos da tua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever, e nossa salvação, proclamar a tua glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior intensidade, te louvar nesse tempo da Páscoa, o tempo da eternidade que Deus nos deu, para que possamos sempre agradecer, ser gratos e louvar nosso Senhor Jesus Cristo pela oferta dele, do seu corpo pregado na cruz. Levou à plenitude todos os sacrifícios do Antigo Testamento. E então, entregando-se a vós, ó Pai, para que sejamos salvos, Jesus se revelou ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria de Páscoa, exultamos a criação por toda a terra, também as virtudes do céu e todos os poderes dos anjos proclamam o hino da glória de Deus, dizendo a uma só voz: o céu, louvando nas alturas, bendito que vem do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos e sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Jesus tomou o pão em suas mãos e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. E proclamamos a vossa ressurreição, celebrando agora, ó Pai, a morte e a ressurreição de Jesus, fazendo este memorial. Nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Te damos graças porque o Senhor nos tornou dignos de estar aqui na tua presença e te servir. Suplicantes, nós te pedimos que o Senhor, e participando desse corpo e sangue de Cristo, eucarísticos, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da tua igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo da Diocese, Dom Iñaki, e também com todos os leigos e padres em todas as paróquias do Brasil que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim, nós nos tornamos praticantes da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos também, ó Pai, da tua misericórdia, de todas as mães já falecidas, que adormeceram para este mundo e que viveram a feliz esperança da ressurreição e de todos aqueles que partiram deste mundo. Acolhei junto a vós a luz da tua face. Ressurreição é domínio. Enfim, nós te pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e com todos os santos e santas de ontem e de hoje, que neste mundo vivem a tua amizade, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, teu Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, como Cristo e em Cristo, a nós, Deus Pai poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, o reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a tua paz. Ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida de nosso Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
Ficar em nós esse sacramento da Páscoa e derrame em nosso coração a força desse alimento que salva, a Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então agora. Eu não sei se vai caber todo mundo aí. Então, não vai caber. É uma tenda. Tem que entrar debaixo. Que eu economizo. Porque antigamente o padre tinha que ir lá, colocar um pano branco em cima de cada um. Então, para facilitar, eu já boto uma tenda logo de uma vez. Né? Que era o significado, era esse, né? Na verdade. Quem vai primeiro aqui? Vai você? Porque não vai caber todo mundo aqui, né? Vamos lá, Esther, coragem. Cadê o povo da Esther? Você não é o povo dela? Vai lá, rapaz. Mas não vai caber todo mundo aí embaixo? Essa é a questão. Vocês têm que erguer esse braço aí, ou subir o degrau. Não, você... Cabe todo mundo? Meu Deus, não vai caber. Isso aqui significa o seguinte, na prática. A gente tem fé, mas a gente tem que caminhar no mundo debaixo da proteção e da misericórdia de Deus, viu, gente? Já estão escutando, né? Não interessa, pô. Olha, bem feito. Olha lá. Bem feito. Entendeu? E ó, fomos escolhidos, hein? Aqui, ó. Fomos escolhidos por Deus, hein? Coroa na Bíblia não é que ele fique ser melhor que o outro, não. Coroa significa a escolha, Deus escolhe. Viu? É verdade, o rei Charles lá da Inglaterra, ele acha que ele é o todo-poderoso do mundo, mas não é, né? Ele acha que ele é outra... E ele acha que ele é Deus também, né? Tá? Você acredita nisso? Não. É verdade. Cada coroa
né? Aí vem lá do Rei Arthur, aquelas lendas todas, né? Olha aí, agora é diferente nós, hein? Já vou avisando, é diferente. Orou para nós, você tem Deus, Deus me escolheu. Você está prestando atenção em mim ou não? Deus me escolheu para ter fé. Todos nós somos escolhidos. Eu faço assim porque isso não existe no batismo nosso, né? É no batismo da igreja russa, ucraniana, os ortodoxos, né? No final, o padre faz isso, ele bota uma coroa na cabeça da criança, assim. Que significa a mesma coisa para nós, né? É a mesma coisa. É a mesma fé, a mesma igreja, né? Tá bom? Ah, tá rindo. Olha lá. Quem vai tirar? Ninguém tira foto dele? Nada. Que esquisito agora que eu reparei, ninguém tira foto, né? Você vai vir tirar aqui? Vem aqui, ó. Ele tá rindo aqui, ó. Ele. Olha lá. Faz ele rir aqui, você. Pronto, tirou? Agora ela lá, Esther. Depois ele conhece vocês tudo. Não vai fugir com a sua. Olha lá, dona Esther. Olha lá. Olha lá. Olha o moço lá. Olha lá. Não, era praga sua. É a sua boca que se mete, tem que se meter com o microfone. Não é verdade, né? É, mas eles estão escutando, o importante é eles escutarem, né? Tá com sono? Tá sempre com essa cara, tá com sono, né? Vai dormir? Hã? O que é que você tá mexendo com ele aqui? Agora vamos então rezar para Nossa Senhora proteger essas crianças, né? Você está preparado? Já daqui a pouco você vai vir rezar aqui. Vamos. Tira esse pano, vamos lá todo mundo, Nossa Senhora. Vamos. Você também, você também. Você também pode ir, rapaz. Vamos rezar, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Lourenço, vamos rezar. Pedir a Deus, a Nossa Senhora, que acompanhe, que proteja a criançada, que é muito importante. Tá, todo mundo tem que ficar aí diante das crianças, diante de Nossa Senhora, porque vocês também ficam. Nossa Senhora, vira para Nossa Senhora. Quê? Pronto. Fazer consagração. Tá, segura aqui para mim essa caridade. Você está sempre me ajudando, né? Já reparou? Olha lá. Oremos. Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Mãe da Misericórdia, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a Senhora está presente em todos os lugares do mundo. A tua maternal piedade, confiamos a vida do Lourenço e também da Esther, a fim de que a Senhora proteja eles de todos os perigos, dê força para eles nos momentos de adversidade, defenda eles do inimigo, do mal, faça com que eles sejam servidores de teu Filho Jesus, em inocência, em humildade, em paciência, e um dia a recebais com bondade, conduzindo-nos à eterna felicidade. Dai-nos uma vida pura, preparai-nos um caminho seguro, para que, vendo Jesus, participemos convosco das eternas alegrias. Debaixo de tua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Agora, soberana minha e minha mãe. É perante o céu e a terra, perante os anjos e todos os santos, que nós te escolhemos para ser protetora dessas crianças. Seja abrigo para elas, seja refúgio para elas, consagrando essas crianças para sempre à fé cristã, católica e também ao teu serviço, ó Mãe de Deus. Porque tudo o que é nosso, o que é meu, é teu, minha soberana. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, os nossos afetos, os nossos bens, nosso corpo e a nossa alma. Sendo nós propriedade tua, zele, ó Mãe, para o bem que te pertence. Afastai de todos nós ocasiões perigosas. Livrai-nos sempre do mal, como Jesus nos ensinou a rezar. Sustente a nossa fraqueza. Assista a gente, nos ajude em todos os momentos da vida. Abençoe bastante o pai, a mãe, a família da Esther, a família do Lourenço. Seja uma família só, seja amigos. Imploremos a proteção sobre eles. Dai-nos a todos o céu, onde esperamos continuar a te amar pelos séculos sem fim. Amém. Para encerrar agora, cadê o Lucas? O menininho da catequese, da catequese. Cadê o Lucas? Já está aí? Vamos segurar aqui que ele vai rezar o Santo Anjo. Você sabe? Olha, ela fala que não, que ela fala que é doideira da minha cabeça, mas olha aqui. Você sabe rezar? Vamos lá, olha para Nossa Senhora e não vai errar, mas segura aqui. Santo Anjo do Senhor primeiro, depois a Ave Maria, tá bom? Não, você faz todo do bem. Peraí. Aí tem que botar nele esse negócio. Senão não aparece no YouTube lá. Santo anjo do Senhor, guardador, se a ti me confiou. Peraí. Você não pode gritar no microfone. Não pode gritar no microfone. Tem que ficar assim, ó. Começa de novo bonitinho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parabéns para o seu pai e sua mãe, que você já veio para a catequese sabendo isso aí, hein? É muito difícil essa oração. O que é? Está nervoso? Não, é porque... Está respirando fundo por causa do... Eu falei demais. Vai lá que seu pai... Aí eu não respirei. Parabéns para o seu pai e para sua mãe, ele já veio para a catequese, tá vendo? Já veio. Entendeu? Já fez primeira comunhão? Não, nem que você já tem. Está na hora já, Jesus, está na hora de fazer primeira comunhão, menina. Na paróquia de vocês deve ter lá, né? No ano que vem tem que fazer, tá bom? Parabéns para você, danadinho, bonitinho, reparando na gente, todo mundo. Você também com essa carinha de sono, mas também preparando a Laila. Seu colega de batismo.
tal, receber a bênção final. Parabéns para vocês todos, viu? É uma honra, viu, gente? Uma honra, viu? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. A Neuza falou da impressão.